bem-vindo ao programa Mais Que 5 Pontos. E hoje o nosso tema será dispensacionalismo sob a ótica reformada. E eu estou aqui com os meus dois colegas, irmãos em Cristo, pastor James Whittiven e Jonathan Chase. Sejam bem-vindos, meus colegas. Prazer, uma bênção estar aqui. Igualmente. E eu, Adriano Gama, para aqui, junto com os meus amigos, tratarmos desse tema tão importante para a igreja de hoje. Vocês foram bons de viagem aí? Como é que foi a tua viagem, Jim, de São Paulo para cá? Foi uma boa viagem, bem agradável, abençoada. Disse que a visão é linda da viagem. É isso, as montanhas são bem lindas, então a rodovia é boa. Olha, então tudo certo. Olha, vindo de Caraguatatuba, se você está ali na região de São Paulo, litoral Caraguatatuba, não perca a oportunidade de estar debaixo da pregação de James Whittiven. A igreja reformada em Caraguatatuba, São Paulo. Olha aí, tá vendo aí? E também o meu colega já veio lá da parte de cima, Jonathan. Eu só chamo John. Isso. Aí é bronca, né? E que está aqui, veio. O avião balançou muito, John? Rapaz, balançou pouco. Dessa vez. Ao sair, é o decolar, uma mulher de lado reclamou da balançada, uma senhora, ela... Oxe, tem buraco até aqui. Você levantando de Recife, até no ar tem buraco, meu irmão. Não tem outra, não. Isso é claro, é claro. Isso aí é uma parada boa. Desafio. Quando o recifense ele tá descendo ali, o avião já sente a buraqueira. Eita. Aí quando chega na cidade, só tem que escolher qual buraco quer cair. Né? Isso. Qual que quebra menos a mola. Mas, gente, a gente está dentro desse papo agora, dispensacionalismo sobre a ótica reformada, e é bom a gente aprofundar o assunto, porque geralmente as pessoas falam sobre dispensacionalismo, outras nem conhecem o que é dispensacionalismo, mas crê nas doutrinas dispensacionalistas e não entende que isso é uma visão teológica, uma cosmovisão de que as esferas são múltiplas. Aqui a gente vai tentar abordar as importâncias na esfera política, por exemplo, que nós temos dentro do dispensacionalismo como uma cosmovisão. Ela vai tratar sobre isso. Tem uma pouca influência acadêmica, mas, ao mesmo tempo, conseguiu influenciar em termos de nível popular. Aquilo que hoje em dia nós temos dentro do tecido formador da teologia e da prática evangelical, vamos dizer assim, é uma teologia dispensacionalista. E isso se dá muito também pela instrumentalidade da missão das igrejas que vieram dos Estados Unidos e alojaram-se aqui no Brasil. Nós temos a realidade histórica da coisa. Depois do período da França Antártida, né, que foi uma tentativa do governo francês de fundar aqui uma colônia francesa e uma colônia reformada lá pelo século XVI, 1553, falha a memória. E depois da expulsão e da traição ali, vieram os holandeses na parte do Nordeste, tivemos a primeira experiência reformada fora do catolicismo romano, foi uma experiência reformada. Depois que saíram os holandeses, vieram missões estrangeiras, e essas missões estrangeiras lá pelo século XIX, a parte dos anabatistas ou batistas, tinha muito da influência dispensacionalista. Então, Jim, você pode nos contar um pouco sobre essa questão da história, como é que se inicia isso, etc.? Sim. Com certeza. Eu acho que o ponto que você fez é muito importante. Por que nós estamos falando sobre dispensacionalismo? E talvez há pessoas assistindo que nem sabem o que é dispensacionalismo. Mas eu diria que o dispensacionalismo, como sistema teológico, como cosmovisão, como hermenêutica, a maneira em que nós interpretamos as Escrituras, nós podemos dizer que o dispensacionalismo está no ar que estamos respirando na igreja evangélica, geralmente. E a influência é grande na política, como você disse. Então, mais recentemente, com tudo o que está acontecendo em Israel,
Oriente Médio e a política internacional, geopolítica. O dispensacionalismo tem uma influência muito grande. E também, quanto à cosmovisão, o entendimento de escatologia, Soteriologia, doutrina da salvação. soteriologia, a história, todas essas coisas são influenciadas por dispensacionalismo, até entre os cristãos que não aceitam todas as ideias do dispensacionalismo. É interessante, porque é basicamente o pressuposto, eu diria, da maioria dos evangélicos. E é interessante isso, John, acho que você pode também contribuir com isso nesse momento, é que até mesmo dentro de pessoas que adotam os 5 pontos do calvinismo, que eu não gosto desse nome, 5 pontos do calvinismo, eu acho que nem Calvino gostava disso aí. Mas aquilo que a gente conhece sobre a doutrina da graça na salvação, haviam pessoas que haviam, porque morreu, que defendiam o dispensacionalismo. Por exemplo, John MacArthur. Entre a turma dos batistas reformados tem alguns defensores. E é aquela coisa que a gente diz, ideias têm consequências. Exato. Às vezes, a escatologia, a doutrina das últimas coisas, é considerada uma área opcional. Você pega seus 5 pontos, a soteriologia é super importante, mas quando chega a escatologia, cada um escolhe o seu baunilha, chocolate, o que quiser. Mas ideias têm consequências. E você vê, como o senhor falou, na política, também a sua esperança para o futuro vai formar a sua visão sobre a criação até da sua própria família. Se você ora por seus netos, seus bisnetos, se você constrói, se você faz com esperança, ou se você já lava as mãos desse mundo impuro que ainda bem está indo embora logo. Ideias têm consequências. Eu vejo como o pastor Jim falou, é o ar que respiramos ou a água em que estamos nadando. Sim. A pessoa nem sabe o que é dispensacionalista, mas é um dispensacionalista. Exato. Ô, Jim, e em termos das figuras, porque é muito legal isso, ideias têm consequências. Sim. Quem você poderia destacar para os nossos telespectadores ou internautas ou colegas que estão aqui nos ouvindo sobre essas principais figuras do movimento dispensacionalismo? Dispensacionalista. É claro que a gente ainda não chegou na definição, mas se a gente está indo na borda da história, das esferas, etc. Quem são as figurinhas mais destacáveis dentro do movimento? Bom, o primeiro nome que eu vou destacar é John Darby. E John Darby, ele era um pastor irlandês do século XIX. Ele era mais ou menos presbiteriano, ou do lado presbiteriano anglicano, mas ele tinha algumas experiências muito ruins na igreja. E foram as experiências dele que levou a uma mudança no pensamento dele. Porque a evidência mostra que antes da sua conversão, de descobrir as ideias do dispensacionalismo, ele era otimista e em termos da escatologia e muitas coisas. E também um homem ortodoxo. O que aconteceu? Ele tinha algumas experiências muito negativas na igreja, com um bispo da igreja, divisões dentro da igreja, e ele se tornou o fundador dos Irmãos de Plymouth. Então, a Irmandade é conhecida como a Irmandade, aqui no Brasil também é Casa de Oração. Casa de Oração. Então, há vários ramos, mas os Irmãos de Plymouth foram fundados por Darby. Olhei. Então, no final do século XIX. Olhei. Então, Darby, ele era um homem, uma figura mundialmente. Então, ele viajava pregando o evangelho, participando em conferências proféticas, ensinando, então espalhando a doutrina do dispensacionalismo que ele estava desenvolvendo na época, especialmente nos Estados Unidos. E é interessante, eu vi uma vez, se não salvo engano, tá? O doutor Augusto Nicodemos, ele falando sobre Darwin, ele disse ali, foi uma revelação.
Ele disse que teve uma revelação do céu e aí, por sua vez, veio o desenvolvimento dessa teologia. Sim. Essa ligação. Porque o movimento dele, 1800, ele nasceu em 1800, e 1882 até 1882 ele viveu, então século XIX, era um movimento que teve um momento histórico do cristianismo, onde você tinha o pietismo, você tinha essa busca muito intensa e fugindo daquilo que foi uma consequência má do escolasticismo, tanto luterano quanto reformado, de você transformar a vida cristã sem as experiências, as ações do Espírito, que são reais mesmo pela palavra. Então, nesse momento aí, quando a igreja ela cai em um formalismo, cai em um escolasticismo, aí o diabo vai começar agora a falar muita coisa em termos de sentimento de coração. Isso. Então foi num movimento de fervor, de espiritualismo, de misticismo. Isso. E aí o doutor Augusto Nicodemos, salvo engano, se não foi o senhor, doutor Augusto Nicodemos, me perdoe, mas assim, disse que foi devido a uma revelação e daí desenvolveu-se o dispensacionalismo. Sei quanto a essa revelação, eu li algumas coisas sobre isso, estudando a história, e há um debate entre os historiadores sobre isso, se na verdade aconteceu, foi uma revelação ou uma visão de uma mulher que fez parte da congregação de Darby, ou se foi uma revelação que ele recebeu, uma coisa assim. Então há debate sobre isso. Mas a ideia é que surge não de um estudo exegético das Escrituras, mas porque houve uma revelação, uma nova revelação, que por sua vez, aí agora a gente já teve a revelação. Então vamos pegar os pedaços na Bíblia e ver se dá para a gente encaixar na Bíblia. Mais ou menos isso, né? Exato. Então você tem Darby e outros. Então, Darby, a influência de Darby, ele como originador do movimento, ele viajando para os Estados Unidos, ele tinha influência com alguns evangélicos nos Estados Unidos, evangelistas, como bem conhecido, mais famoso é Dwight Moody. Moody. Então, há o Instituto da Bíblia de Moody, também editora ainda hoje. Então, por meio de Dwight Moody, o dispensacionalismo espalhou ao redor dos Estados Unidos e além das fronteiras dos Estados Unidos também. Então, Dwight Moody, ele usava a ideia do arrebatamento pré-tribulacional como um dos pontos para motivar os ouvintes a se converter. Então, ele sempre tinha o chamado ao altar nas reuniões dele. Então, reuniões grandes na época. Então, um homem bem popular, atraiu muitas pessoas para ouvir a pregação. Mas ele usou essa ideia de que vai acontecer esse arrebatamento antes da grande tribulação. O arrebatamento secreto, que tanto falado. Isso. E Moody aqui no Brasil, ele é muito conhecido, por causa do meio evangélico, mas vocês já sabem, eu já vim do pentecostalismo. Então era dispensacionalista, raiz, estudava, tudo era isso, da vinda de Cristo, secreta, etc. E tinha tem um livro ainda da CPAD, chamado Os Heróis da Fé. Dentre os heróis da fé estava Moody. E esse livro formatou muito da minha esperança, assim, em termos de ser um pastor, um evangelista, um pregador. Agora, o bom do livro, o melhor não é só porque tem Moody, né? Quer dizer, o melhor não é porque tem Moody. Embora tem Finney lá também, Savonarola, mas os demais outros são 20 homens que incendiaram o mundo, o título é mais ou menos assim, mas os demais são todos crentes na soberana graça de Deus para a salvação. Foi ali que eu ouvi falar. Foi Spurgeon também, né? Spurgeon está lá, o Jonathan Edwards está lá, o George Whitefield está lá. Então você tem vários homens que pregaram. E eu falei, rapaz, foi depois que eu descobri a fé reformada é que eu disse, olha, por que esses homens eram homens de oração, de trabalhar pelo evangelho? Porque eles eram reformados na doutrina da salvação. E Moody está lá.
Moody está lá. Moody é um dos camaradas que estão sendo retratados nesse livro. E outros livros, a biografia de Moody, no Brasil ele é bem conhecido. Eu acho que, só interrompendo, talvez a audiência fique um pouco perdida, porque a gente falou bastante de dispensacionalismo, mas sem dar nenhuma definição, descrição. Eu falo de Darby e agora vai para Moody. Talvez a audiência ainda está esperando o que foi mesmo que Darby ensinou e que Moody abraçou. Falando da história da doutrina indefinida ainda. Agora, então, para definir o dispensacionalismo, eu vou citar aqui um dispensacionalista bem conhecido dos Estados Unidos, do século XX. O nome dele é Charles Ryrie. Então, é a definição dele que eu traduzi do inglês. Então, perdoa os erros da tradução. Mas, ele disse isso sobre o dispensacionalismo. Apegando-se a uma interpretação literal, eles, os dispensacionalistas pré-milenistas, acreditam que as promessas feitas a Abraão e Davi são incondicionais e tiveram ou terão um cumprimento literal. Então, a palavra literal é muito importante quando nós falamos sobre dispensacionalismo. E nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas Ryrie ele continua. Em nenhum sentido, essas promessas feitas a Israel foram revogadas ou cumpridas pela igreja. Então, é mais um ponto de destaque aqui. Especificamente, entre o entendimento reformado e o entendimento dispensacionalista. Ou seja, quando Pedro diz, vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, etc., promessas que foram dadas a Israel, e Pedro dá à igreja. O Darby e Moody estão dizendo não, né? Assim não. Israel ainda é o povo eleito, raça escolhida e tal. Sim. E tudo que Deus prometeu a eles só fica para eles, e a igreja tem outra coisa. Isso, exatamente. Então, isso é muito sério. Sim, é muito sério. Porque o resultado é que há, no final, dois povos de Deus, duas maneiras de se relacionar com Deus. Dois caminhos para a salvação. Dois caminhos de fato para a salvação. Aham. Então, e o povo de Deus é dividido. Exato. É um problema muito grande aqui. Mas para continuar, porque é mais do que isso. É mais do que isso. Então, a igreja é um corpo distinto nesta era ou nesta época, com promessas e um destino diferente do destino de Israel. Ele continua. No final desta era, os pré-milenistas, dispensacionalistas, acreditam que Cristo retornará para buscar sua igreja, encontrando-a nos ares. Esta não é a segunda vinda de Cristo, né? Porque vai haver mais uma. Evento esse chamado arrebatamento ou transladação, que dará início a um período de 7 anos de tribulação na Terra. Então agora estamos entrando no fim dos tempos, né? Escatologia. Depois disso, o Senhor retornará à Terra. Esta é a segunda vinda de Cristo, para estabelecer seu reino na Terra por 1000 anos. Então, depois de 7 anos da tribulação, Cristo voltará para estabelecer seu reino na Terra em Jerusalém, com a sede em Jerusalém, do trono de Davi, literalmente reinando sobre toda a terra. Templo reconstruído, tudo isso. Isso. Sacrifícios sendo oferecidos mais uma vez. Tudo isso. Então, durante esse período, as promessas a Israel serão cumpridas. Então, a definição básica abrangente do dispensacionalismo. E o nome, então, nós temos que falar sobre por que esse nome, dispensacionalismo. É porque a base é nas dispensações. E que o Scofield... não mencionei Scofield aí na história. Não, tem que voltar. Cyrus Scofield. Então, a figura. Exato. E a figura... então, pensamos em Darby como fundador, Moody como aquele propagador, no sentido que popularizou, e Scofield como um discípulo de Moody, mas que
e vocês que estão assistindo provavelmente reconhecem o nome de Scofield por causa da Bíblia dele, a Bíblia de referência de Scofield. Ele é mais conhecido do que Darby, Sim. ele é mais conhecido do que Moody. Com certeza, com Isso aí certeza. não tem dúvida. Então, ele publicou essa Bíblia da referência em 1909, se não me engano é a data, e foram produzidas várias versões da Bíblia de referência de Scofield, mas isso foi o primeiro, publicado por Oxford University Press, na Inglaterra, que foi impressionante, impressionante. Mas ele, há uma história longa sobre ele, eu acho que não temos que entrar em muitos detalhes sobre ele, mas ele se chama, eu só tenho que dizer isso, ele referiu a si mesmo como Dr. Scofield. Puxa. E outras pessoas sempre disseram, Dr. Scofield. Rapaz, quem sabia que o caminho para doutorado é tão fácil. Então, é apenas se intitular. Mas, infelizmente, não há nenhuma evidência que ele recebeu o doutorado, na verdade. Então, foi um Eu conheço alguns ministros assim também. que tem essa ideia, sim. Estou trabalhando nisso. Eu quero colocar essas letras atrás do meu nome também. Mas verdadeiras letras. Mas então, Scofield, ele se tornou muito bem conhecido. Ele era pastor até presbiteriano, congregacionalista, mas um homem com muitos... nós temos uma expressão em inglês, esqueletos? Esqueletos no armário. Então, muitas coisas escondidas no passado dele. Mas ele desenvolveu um curso de correspondência, educação à distância, na época, por meio dos Correios, um curso bíblico de estudo. E foi muito popular. E na época, eu acho que milhares de pessoas estudaram esse curso de profecia, de dispensacionalismo de Scofield. Olha. E também, mesma coisa como Darby fez, e também como Moody, eles fizeram essas conferências proféticas em vários lugares. E Chicago, na cidade de Chicago. Em Chicago você teve um movimento muito forte do pentecostalismo, no início da década, 1903, a Rua Azusa. Isso foi Los Angeles. Los Angeles, né? Sim. São pentecostal meio esquecido, ex-pentecostal. Mas um dos primeiros pioneiros da Assembleia de Deus vieram do Chicago. De Chicago, então, sim. Foi o Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? No caso, Gunnar Wingren. Ele saiu de Chicago, acho. Sim. Então, só interrompendo, só voltando para o ponto que na substância, acho que a gente vai entrar mais na substância, mas só quebrando a história um pouco, para mim, essa ideia parece uma falha tão básica de leitura bíblica, de não entender a história. Às vezes é muito útil a gente ler a Bíblia do início para o fim e com pedaços maiores. Tem a hora de fazer um estudo de versículos, mas tem, às vezes, vantagem em ler capítulos para tentar pegar a história de um livro. Então, por exemplo, essa ideia de que Israel tem sua linha de promessa e a igreja já tem outra, você pensa em Romanos 11, que nós somos enxertados na oliveira que continua. Não há não se rompe a promessa, mas há uma continuidade. E os primeiros cristãos eram judeus. Os 12 apóstolos, Paulo, eram todos judeus, herdando as promessas e dizendo, agora os gentios são enxertados em nossa oliveira. Então, para a gente agora, 1900 anos depois, olhar para trás e dizer, não, todo mundo antes da gente leu errado. A igreja sempre leu tudo isso errado. Sim. E, na verdade, Israel tem seu próprio caminho. E nós somos... a igreja é novidade, é outra coisa. O mais chocante para mim na época, quando eu estava estudando sobre a questão dispensacionalista e a fé reformada, foi encontrar Efésios 2, a partir do versículo número 11, quando o apóstolo Paulo ele detona todo esse fundamento de que você tem o povo de Israel como sendo um povo especial, mesmo depois de ter negado Cristo, e a igreja cristã. Porque lá Paulo vai dizer que em Cristo uniu-se
Nós Isso. que éramos gentios, fomos enxertados um só povo. Ele tirou a barreira. Sim. Se É existe muito claro um ali. tema do Novo Testamento, é isso. Então, Exatamente quando Paulo diz isso, assim, então sim. Paulo vai dizer assim, olha, esse é o mistério que eu recebi. Não, os gentios têm assim os privilégios. Então, assim, parece um analfabetismo, não somente dos autores, dos Darby, Scofield, etc., mas do povo que está ouvindo. Esse povo não leu sua Bíblia, não, para detectar uma coisa tão clara. E ainda, indo mais um além, um chocante que você acabou de falar, é de que o templo vai ser reconstruído, os sacrifícios voltados. Povo, você não conhece sua Bíblia? Sim. É, O livro de Cristo, Hebreus. Cordeiro Pascal, Hebreus cumprimento diz de algo sobre isso. todo o sistema. É o novo templo, é o sumo sacerdote, é o sacrifício, o cordeiro. O povo não leu essa Bíblia. Sim. O problema. Acho que o apóstolo Paulo deve ainda estar bem na glória, né? Mas Ainda bem que ele não ele tá, né? ainda está olhando para a terra. O povo não lê minha carta, não. Eu acho que de fato, é um problema sério. Porque, como o pastor Adriano disse no início, o movimento do dispensacionalismo nunca chegou na academia, nos grandes seminários e capturou a atenção dos eruditos e escolásticos sobre teológicos. Mas realmente capturou a atenção no fundamento Do povo. do povo mesmo. Do povo mesmo. E a Bíblia de Scofield tem essas anotações e explica todas essas coisas muito bem. Então, as 7 dispensações, 8 alianças. O que significa isso? Como nós colocamos isso aqui e aqui? É como uma grande quebra-cabeça que coloca um versículo aqui com esse versículo aqui. E a pessoa que não sabe, que não tem raízes, que não tem ou não conhece uma confissão ou as confissões, para nós, as 3 formas de unidade, os padrões de Westminster, uma coisa assim, para ter uma ideia da estrutura da Escritura, encontra essas coisas pensando, rapaz, que coisa legal, esse sistema é incrível. Eu nunca vi isso antes. Agora eu sou uma pessoa dentro. Agora eu conheço esse sistema. E eu conheço como funciona A chave, a chave e a É interpretação um negócio da Escritura. gnóstica, né? Que Paulo enfrentou muito entre os superapóstolos que se colocaram como a pessoa segurando a chave. E sem mim, você não entende a Bíblia. Mas é uma coisa comum da cultura da época também. Talvez menos em Irlanda e Inglaterra, mas especialmente nos Estados Unidos. No século XIX, você tem o surgimento de muitas seitas, os Testemunhos de Jeová, os Mormons, o Espiritismo, outros, nasceram especialmente nessa região de Nova York, no século XIX, na fronteira americana da época ainda, e essa ideia de que a tradição já é coisa ruim. Então não tem conhecimento de confissões e o que tem eles desprezam. Cabe a nós inventar a roda novamente. Sim. Como eu vejo, de fato, eu acho que é um pouco diferente do que esses movimentos. Porque, então, especialmente entre aqueles que fez muito durante o século XX para popularizar o dispensacionalismo, eles eram bem conservadores mesmo. Então, e por isso eles enfatizaram a interpretação literal. Eles enfatizaram a criação e a revelação bíblica, a inerrância da Escritura. São fundamentalistas. São fundamentalistas raízes. Então, não é nada de Nutella aqui. Então, eu acho que é um pouco diferente, mas ainda tem algo em comum, com certeza, que é uma falta de apreciação pela sabedoria do passado, nesse sentido. Embora muitos deles argumentaram que essa visão dispensacionalista era a visão dos pais da igreja. Então, eles fizeram... Em termos do premilenismo, né? Sim. Tinha premilenismo. Mas eles até diriam
que o dispensacionalismo era de alguns desses pais da igreja, que era presente. Então, eu li algumas fontes onde o autor diz, ele cita um dos pais da igreja que usa a palavra dispensação e diz, veja, é dispensacionalismo. Usa Que usou a falácia. palavra. Sim, Usou uma exato. falácia para. Mas assim, a gente sabe. O engano, a gente fica assim, como pessoas tão capazes, né? Elas não conseguem ver que Efésios 2, Romanos 11, está lá, Hebreus, está evidente. Gálatas. Mas engano é isso. Né? Sim. Ou seja, as pessoas tão brilhantes de cabeça muitas vezes são os piores hereges da coisa. Né? Então, mas o óbvio que você está falando é só ler a Bíblia e você vai ver que não tem fundamento que está sendo colocado aqui. Tem uma coisa mais básica. Porque você vai pegar, por exemplo, gente como eu falei, que se dizem reformados, 5 pontos, chegando e dizendo que o fato do templo ser reconstruído, os sacrifícios serem retomados, o culto do Antigo Testamento novamente instituído, é só memorial. Sim, sacrifícios como memoriais. Como memoriais. Mas é um absurdo, porque o próprio livro de Hebreus estava dizendo que tudo aquilo ali era sombra. Não você voltar aquilo ali, você está apostatando daquilo ali. Não tem nada a ver com isso. Mas ele tenta dar o nó no pingo d'água da coisa. Né? Tem que chegar. Como um de vocês já disse, que tem que chegar à Escritura com seus pressupostos já para encontrar essas coisas. Como o Scofield fez. Sim. Se você for pegar a Bíblia de Scofield, eu tinha uma. Perdi a Bíblia. Mas era a minha Bíblia preferida. O cara vai dar as explicações das profecias de Isaías, tudo de uma visão, vai combinar com outras, as interpretações que ele faz lá, nota de rodapé, né? Lá em Mateus, capítulo 24, ele vai fazer uma rede que você... Sim. Uma pessoa que é simples, ela vai dizer, eureka, achei agora a interpretação das Escrituras e vou viver isso aqui. Então, ele fez uma massa muito grande. Na academia não entrou. Né? Só alguns outros acadêmicos, pessoas que estão injetados e creem no engano, vão. Mas não pegou na academia, porém pegou no povão. Sim. E o ponto importante aqui, que eu acho que é um ponto que nós queremos também comunicar por meio desse podcast, é a importância do cristão conhecer a Bíblia. A Bíblia. É tão importante isso. Conhecer o que a palavra de Deus diz, estudar a palavra. Na simplicidade dela, principalmente. Exato. A mensagem de Gênesis e Apocalipse. E não tentar encontrar essa chave misteriosa que vai abrir a porta para esse conhecimento gnóstico secreto que vai abrir os olhos. Então, não é seguir a linha, a revelação clara e plena de Deus, que essa revelação é entendível para a pessoa que não tem educação e para a pessoa que tem múltiplas letras atrás do nome dele. Isso é uma doutrina reformada que se chama a perspicácia da Bíblia. Às vezes o povo exagera essa doutrina, que é tão perspicaz, a Bíblia é tão fácil que qualquer um lê. Quando você olha os padrões de Westminster, é mais moderado do que isso. Com bastante esforço, com a tradição da igreja na sua mão também, olhando assim, lendo na comunidade da fé, é possível entender a maior parte, coisa assim, é mais moderado. Mas o ponto ainda é isso. O cristão simples consegue ler a partir de Gênesis até Apocalipse, não vai entender nada de Apocalipse, provavelmente, mas consegue pegar a história. E quando a gente troca isso, a nossa própria leitura, pela educação dos mestres que já estudaram por nós, que tem a chave, que nos ensinam, desvendam todos os mistérios, o Talmud. Nos tornamos os idiotas úteis para engrandecer o nome de outras pessoas. Exato, exatamente. Nada coisa. Mas, bem, quem está nos ouvindo já entendeu que o nome dispensacionalismo, né, é algo muito mais do que só pensar em dispensação. Até acontecia comigo isso. Quando eu descobri a fé reformada, uma das palavras no meu dicionário que eu dificilmente iria dizer era dispensação.
Mas é legítimo nós falarmos de dispensação, não é da administração Isso. de uma ação. Existe, sim, de falarmos da antiga dispensação e da nova dispensação. E quando nós usamos esse nome, nós estamos dizendo que estamos crendo no dispensacionalismo. Na Bíblia de Scofield tinha até um quadro onde você dividia as dispensações. Sim. Então a gente poderia falar agora sobre cada uma dessas, dar pelo menos uma ideia aos nossos queridos internautas sobre quais essas dispensações. É claro que existem, dependendo do ramo e da seita do dispensacionalismo, mais ou menos. Sim. Mas pelo menos a gente falar sobre essas dispensações. Sim, há algumas diferenças entre alguns intérpretes sobre a nomenclatura, mas em geral a estrutura é a mesma. Ok. Sim. Ok. Então, Jim, quais dispensações? Bom, há 7 dispensações. Okay. Isso é conforme citado da Bíblia de Scofield. Então, primeiro é a dispensação da inocência. Essa dispensação antes da queda no pecado e terminou quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então, a primeira dispensação, a dispensação da inocência. E a segunda é a dispensação da consciência. Então, essa dispensação em vigor entre a queda e o grande dilúvio. Sob essa dispensação, conforme Scofield, o homem, o ser humano, era responsável por fazer todo o bem conhecido, abster-se de todo o mal conhecido e aproximar-se de Deus por meio do sacrifício. Então é interessante, porque eu tenho várias críticas, claro, das dispensações, mas aqui, para definir o que é a dispensação, é um período de tempo durante o qual o homem é testado em relação à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Isso é conforme a definição de Scofield. Outra definição é uma economia distinguível na realização do propósito de Deus. Então, houve esses períodos ou administrações diferentes, né? Mas a minha pergunta sobre a dispensação da consciência e por que só estava em vigor entre a queda no pecado e o dilúvio, quando, sob essa dispensação, o homem era responsável por fazer todo o bem conhecido, que parece um dever universal do ser humano, né? Abster-se de todo o mal conhecido. Eu acho que nós ainda hoje nós temos que fazer a mesma coisa. E aproximar-se de Deus por meio do sacrifício, que foi também, até a chegada da nova aliança, foi algo exigido. Sim. Então, mas há explicações para isso, mas há questões, perguntas sobre essas coisas. Então, inocência, consciência, governo humano. Então, essa dispensação é complicada, porque tem 3 partes. Porque se aplica à raça humana como um todo. Então, vigorou entre o dilúvio e a Torre de Babel. E para os judeus, esta dispensação durou até a queda do Reino do Norte, as 10 tribos e Judá. Então, nesse ponto, Scofield disse, os tempos dos gentios começaram e o governo do mundo passou exclusivamente para as mãos dos gentios. E agora, a dispensação do governo humano ainda está em vigor para os gentios. Então, só vai terminar na segunda vinda de Cristo. Então, para dizer que as dispensações são momentos ou épocas no tempo, de fato não é exatamente correto. Porque ainda a dispensação como essa dispensação do governo humano, que tem esses 3... ou seja, são dispensações agora paralelas. Isso. Para os judeus vai ter um, para o gentil vai ter outro. Isso. Interessante, assim, jogando mais uma heresia na mistura agora, porque vai dizer, o governo dos homens continua até hoje,
até a segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo disse, toda a autoridade me foi... Eu estou dizendo, é uma questão básica de ler a história. Cristo agora é rei dos reis, Salmo 2, pede-me, te darei as nações por herança. Cristo é o Senhor. Toda a igreja, por 2000 anos, portanto que discordou sobre tantas coisas, pegou a história básica e Cristo é o Senhor. E provavelmente imagino que os dispensacionalistas vão dizer, não, tudo bem, Cristo é o Senhor. Mas na prática, no seu entendimento dessa dispensação, para o gentil, Cristo não é o seu Senhor ainda. Está debaixo de um outro governo. Sim. Agora, essa foi a mensagem do apóstolo Paulo, por exemplo, quando foi para Atenas. Não se preocupem, gente, que vocês estão debaixo de outra dispensação, mas se for se tornar cristão, Cristo vai ser o seu Senhor. E também nunca foi, né? A mensagem é sempre, Cristo é o Senhor, querendo ou não, por isso se submete e se arrependa. É claro, e assim, Paulo, ele só estava expondo aquilo que o Antigo Testamento já estava falando sobre o senhorio do Senhor, Salmo 110, Salmo 2. E quando foi que Deus não governou? Né? E outra coisa também é o detalhe, governo do homem pelo homem. Em Gênesis capítulo número 1, Deus ele entregou o governo de todo mundo ao homem. Sim. Então, mandato de domínio. Mandato de domínio. Então, como é que é isso aí? Como é que funciona essa situação? Um dos pontos sobre as dispensações que eu acho que é estranho, que parecem aleatórios, de fato. E vamos ver um pouco mais. Vamos proceder para as próximas, porque a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino. E eu acho que um dos pontos mais negativos sobre as dispensações é essa distinção entre a dispensação da promessa e a dispensação da lei. Eu vou citar Scofield aqui também. Mas a dispensação da promessa se aplica a Abraão e aos seus descendentes. Permaneceu em vigor desde o chamado de Abraão até a promulgação da lei no Monte Sinai. Bom? Então, até Sinai, e Deus deu a lei. Então, Scofield disse isso sobre essa dispensação. Ele disse, a dispensação da promessa terminou quando Israel aceitou precipitadamente a lei. Em Êxodo 19, versículo 8. A graça preparou, isso Scofield escrevendo aqui, a graça preparou um libertador, Moisés, providenciou um sacrifício pelos culpados e, por poder divino, os libertou da escravidão. Êxodo 19, 4. Mas, no Sinai, eles trocaram a graça pela lei. Puxa vida. Então, é o que ele disse sobre a dispensação da promessa e a transferência para a próxima dispensação. E agora, sobre essa dispensação da lei, essa dispensação começou no Sinai e terminou na cruz de Cristo. E assim como nas outras dispensações, a dispensação da lei incluiu sua própria forma de teste ou prova. O teste da nação pela lei terminou no julgamento dos cativos. Scofield escreveu isso, mas a dispensação em si terminou na cruz. Mais uma vez, é uma declaração que Scofield fez. O teste terminou no julgamento dos cativos, mas a dispensação continuava até a cruz de Cristo. Mas por quê? Qual é a explicação disso? Não há nada disso. É só uma declaração. É assim. E o raciocínio não há nada. Não precisa você raciocinar. Só acredite que é assim. Sim. Sem nenhum fundamento da Escritura, disso, sem um axioma da Bíblia, dizendo assim, é isso, não precisa ser provado nada, porque está ali escrito. Sim. Então, se você é dispensacionalista assistindo isso, eu encorajaria você a olhar a essas coisas e ver quais são os fundamentos disso. Qual o fundamento dessa distinção? E a continuação de uma certa maneira, mas a terminação de uma outra maneira. E se não dá para encontrar, então tem que questionar as conclusões aqui. E todas. Agora, eu acho que nessa questão, nós temos que acusar até a nossa própria tribo,
Porque dentro da tradição reformada, e eu sei que isso está em outras tradições também, às vezes surge esse pensamento, e você vê isso historicamente, que o Antigo Testamento é tratado como uma dispensação de lei, como se fosse contrária à graça. Então, às vezes surge essa ideia de que Deus deu a lei a Israel só para um teste, uma prova, só para mostrar que eles não conseguem guardar. E depois, então, tudo hipotético. Então, finalmente chega o Novo Testamento, a cruz, e agora estamos na era da graça. Os padrões de Westminster são excelentes quando tratam desse assunto e deixam bem claro, a aliança debaixo de Moisés foi uma dispensação da graça, faz parte da aliança da graça. E isso é tão claro. Os 10 mandamentos começam: eu sou o Senhor teu Deus que te livrei, te libertei do Egito, da escravidão. A própria lei de Moisés tratava também como lidar com o pecado, os sacrifícios necessários. Não era dado como um hipotético. E quando Deus deu sua lei, ele esperou que Israel guardasse. O fato é, a maioria caiu, pereceu no deserto, e ao longo da história de Israel também muitos pereceram. Porém, a Bíblia também fala de homens justos que guardavam a lei imperfeitamente, sim, mas guardavam a lei como foi dada, como uma dispensação de graça. Então, às vezes, a gente cria uma distinção forte demais, que talvez o dispensacionalismo emprestou essa ideia de outras tradições na igreja, de separar o estado de inocência como se foi uma aliança, agora é outra. Mas a Bíblia mostra alianças sucessivas que constroem uma em cima de outra. Então é uma só história que está avançando. Não tem esse negócio de paralelismo. Porque o que confundia muito a minha cabeça, na época que era dispensacionalista, era isso, porque Deus ele tratava com você, pegava a da inocência ali. A gente não conseguiu cumprir. E aí Deus, eita, e agora? Então vou agora da consciência. Na consciência a gente também não cumpriu. Então Deus reformulava. Eita, vou fazer outra nova agora. Plano B. Aí vamos plano B, plano C, aí já vai. Então isso nos confundia muito, ao invés de a gente ver a ação da graça de Deus em toda a época. Sim. E que o próprio apóstolo, quando ele vai trabalhar em cima daquela visão legalista que estava invadindo a igreja de Roma, ele vai mostrar Abraão como justificado pela fé e mostrar que a circuncisão não poderia anular aquilo que a lei colocou, mas confirmar aquilo que acontecia. A mesma coisa quando você chega em Gálatas. Gálatas destrói tudo isso. A lei não veio para detonar a graça. Eu acho que é possível alguns se confundirem quando lê algumas partes de Gálatas, justamente porque Paulo associa esse legalismo, o esquema dos fariseus, ele chama de lei. Exato. Mas ele está tratando um erro específico, porque ele mesmo corrige isso. Na sua própria carta, ele diz: não estou falando da lei em si, porque a lei é boa. E a lei faz parte da graça de Deus. E se houvesse, mas quem quer viver pela lei, ele tem uma ideia específica de viver pela lei é eu vou ser justo em mim mesmo sem precisar de fé e de dependência de Cristo. Aí essa pessoa se quebra. É apostasia. Então Paulo vem enfrentando isso, mas uma pessoa lendo incuidadosamente poderia concluir: então o Antigo Testamento é a época da lei, não tinha salvação, tentaram, mas não deu certo, e agora Israel deu um novo caminho. Mas é outra questão de analfabetismo geral, porque se você lê Salmo 19, Salmo 119, quanto eu amo a tua lei. Então, como é que Davi, um israelita fiel, poderia dizer isso se de fato a única função da lei era condenar, era mostrar os nossos erros e a nossa perversidade? Então, todo israelita deveria estar apenas clamando a Deus por misericórdia. Mas não é somente isso. Quanto eu amo a tua lei é doce, igual mel, Salmo 19. Muito mais... refrigera a alma. Como é que pode, né? E essa é a primeira função da lei. Não é uma segunda ou terceira função. A primeira função da lei é mostrar os salvos
como viver agora a vida de salvação. Sim. E quem é o homem abençoado em Salmo 1? O homem abençoado é aquele que medita na lei dia e noite e encontra seu deleite na lei. Exato. Muito bom. Dinho, eu te interrompi. Você ia entrar em algum ponto na nossa conversa e a gente entrou nessa questão agora que... Sim, não, isso foi uma resposta ao que o pastor John disse sobre nós temos que pensar em alguns da nossa própria tribo, Sim. Né? Que são culpados nisso também. Eu estava lendo um livro por um teólogo reformado da África do Sul, Cornelius Vanderwall. E ele escreveu nos anos 70, ele escreveu um livro criticando Hal Lindsey, que escreveu um livro que foi muito popular nos anos 70, dispensacionalista. Ele escreveu esse livro criticando, fazendo a crítica e avaliação dessa visão. E ele escreveu muito sobre o dispensacionalismo, que na época estava surgindo nos anos 70, por causa de todas essas coisas na geopolítica que estavam acontecendo. Mas ele disse isso, exatamente. Ele disse, nós, reformados, nós abrimos as portas para essas coisas. Exatamente com essa ideia de criar um muro entre a antiga aliança e a nova aliança, ou falar sobre a lei como uma aliança de obras e essas coisas, porque é exatamente isso. Quando nós falamos sobre as alianças, nós vamos ouvir isso. Porque o tema... Os padrões de Westminster são bem claros, como falei. A confissão belga, que é a nossa confissão, o lado continental, que é uns 80 anos mais antigo do que os padrões de Westminster, não é tão explícito, mas até a confissão belga, artigo 25, fala bem claramente que Cristo é a substância da lei e dos profetas. Então, é a mesma ideia. Jamais entrou na mente dos reformadores da primeira geração de que o Antigo Testamento, talvez Lutero, mas duvido até Lutero, talvez os luteranos na audiência podem comentar, duvido até que Lutero cometeu um erro tão grave assim de tratar o Antigo Testamento inteiro como algo hipotético e a lei que só serve para condenar. Sempre a primeira e principal função da lei era de mostrar aos crentes como viver a vida de gratidão e salvação. Está faltando na minha memória, tem um grupo dentro dos reformados que eles falam sobre redefinição, mas é reconstrução. Reedição. Republicação, reedição. Republicação. Do Pacto de Obras, sim. que trata justamente a lei de Moisés como se fosse mais uma tentativa de você ganhar a salvação por obediência perfeita, que eles imaginam que tinha na época de Adão, que já parte de um pressuposto errado desde Adão. Mas quando você começa nesse caminho, ele só complica. Então, o que acontece? Quem segue essa ideia de reedição vai achar isso na lei de Moisés, mas passa um pouco para frente, aí você chega aos evangelhos, Cristo no Sermão do Monte, seja perfeito como vosso Pai. Aí eles, poxa, então Jesus também é uma terceira reedição da lei. Aí vai para as cartas paulinas, aí pronto, agora Paulo também está republicando essa parte de obras. Tiago teve que falar isso aqui. E aí termina Apocalipse, pior que termina Apocalipse com ameaça. Então a última, finalmente, estamos de volta na lei. Não, exatamente. Mas é exatamente esse erro que nós vemos aqui quando examinamos o entendimento das alianças. Então, eu vou falar um pouco sobre as alianças, tá bom? É claro, é muito bom isso, porque a gente já se direciona, a gente falou sobre dispensacionalismo, e a proposta aqui hoje é dispensacionalismo sob a ótica reformada. Sim. Então agora a gente vai começar. Quer dizer, a gente já começou, mas. Sim. Então, primeiro, as últimas dispensações. Dispensação da graça começou na cruz, continuará até a segunda vinda. Então, os meios de teste mudam sob essa dispensação, conforme Scofield. Isso tem a ver com o que a gente estava falando. De obediência legal como condição para a salvação, para
aceitação ou rejeição de Cristo com boas obras como fruto da salvação. Então, o caminho da salvação mudou. E, finalmente, a dispensação do reino, ou dispensação da plenitude dos tempos, a era do milênio. Bom, o reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. Então, essas são as 7 dispensações. Mas, junto com as dispensações, há essa estrutura de alianças. E nós, como reformados, nós falamos sobre aliança, nós falamos sobre dispensação, mas a estrutura das alianças é muito bem diferente do que o pensamento reformado da aliança, do pacto. Né? Então, 8 alianças. Eu vou falar um pouco sobre só 2 ou 3. 3 especificamente. Mas a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noaica, com Noé, abraâmica, Abraão, mosaica, Moisés, a aliança palestina, que uma coisa que é estranha. Chega quando e onde e como, não sei. A aliança davídica e a nova aliança. Então, 8 alianças. Mas, ao pensar na base do dispensacionalismo e o impacto do dispensacionalismo, eu acho que as 3 mais importantes são a abraâmica, mosaica e davídica. E essa Palestina também entra na questão de Israel moderno e as promessas, etc. Mas a aliança abraâmica, conforme Scofield, conforme o sistema, é uma aliança completamente incondicional. Não tem condições. É perfeitamente graciosa. Não há obrigações na parte de Abraão. Então, é também uma aliança eterna. Bom? Então, ainda não terminou. Então, as promessas nacionais, promessas feitas a Abraão e a sua semente, a sua descendência, Israel, são aplicáveis apenas à nação de Israel e não são, de forma alguma, transferidas à igreja. A primeira declaração muito problemática, né? Que diz, não tem condições, né, da aliança que Deus fez com Abraão. Mas quando Deus, por exemplo, primeira condição, quando Deus chama Abraão de sai do meio da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela. Obediência. Ao chamado. Aí você chega lá, vamos dizer, o mais evidente. Gênesis 17. Anda na minha presença e seja perfeito. Sim. O que é isso? Não é? Isso não é só nessa primeira etapa aí da coisa, como o John falou. A pessoa precisa ser analfabeto, com todo respeito Não, é sem respeito. Sem respeito. Isso é hipocrisia, né? Não é todo respeito, ser analfabeto com todo respeito. Não existe essa parada. Não é? Então, quem quiser defender as suas maluquices, que defendam. Mas assim, tá lá explícito. Depois você pega... Paulo pegando em Romanos, chega lá e Gálatas, etc. Vai pegar Abraão como o exemplo. O homem da fé. O homem da fé. O pai de todos os crentes, incluindo os gentios. E todos nós somos seus filhos. Então, todos nós somos seus filhos. Ora, que é isso? Como não tem condições dentro de um pacto? Nós... Como é que eu fui tão estúpido nessa? Não saber todos esses detalhes, não. Sim, nosso entendimento reformado nós temos nossas formas para o batismo. Exato. Que dizem que todas as alianças têm duas partes. Tem promessa e tem obrigação. Exato. Isso tem a ver com todas as alianças. Exato. Então, não existe tal coisa como uma aliança completamente incondicional. Exato. Todas as alianças têm condições. Isso é muito importante. Isso é outra coisa que a pessoa deveria procurar na sua Bíblia. Então, essa ideia que a salvação nessa aliança da graça é só fé, mais nada. E não tem exigência de obediência, pelo menos para ser salvo. Lê na sua própria Bíblia se é assim mesmo que Cristo ensinou o Evangelho, que os apóstolos ensinaram o Evangelho.
Aí, novamente, a gente volta em alguns assuntos que trataram nos episódios anteriores sobre o juízo final. Cristo diz, os que obedeceram, que guardaram minhas palavras, são como o homem que construiu sua casa na pedra. E que não guardou as palavras é quem construiu na areia e vai ter uma terrível destruição. Então, a ideia de que, não, basta crer em Jesus e se boas obras seguem disso, ótimo. Mas é questão secundária ou indiferente, não é assim apresentada na palavra de Deus. É apresentada como condição necessária para a salvação. Exato. E um problema ligado com o dispensacionalismo é o movimento da graça livre, assim chamada graça livre, que diz que você pode aceitar Cristo como Salvador sem ter Ele como Senhor. Mas eu acho que esse é um outro assunto para um outro episódio. Podemos falar mais detalhes sobre isso. Inclusive, falando para os nossos internautas, sugira para nós temas, porque a nossa proposta de mais que 5 pontos é para que você entenda que a fé reformada é uma cosmovisão. O que acontece no Brasil muitas vezes é que acha-se, por causa do início do movimento reformado recente, de que a fé reformada resume-se aos 5 pontos conhecidos como 5 pontos de calvinismo. A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. E, para você ter ideia, o que a gente está discutindo aqui, está discutindo o assunto dispensacionalismo sob a ótica reformada. A fé bíblica, que é a apelidada de reformada, é uma cosmovisão, então vai abranger política, vida, culto, todos os assuntos, a doutrina da salvação, todos os assuntos relacionados à nossa relação com Deus. Sim. Então, é bom explicar isso, porque o título do podcast, Mais que 5 pontos, mostra que a fé reformada, e o que nós estamos falando, a fé reformada é muito mais do que soteriologia. Exato. Tem a ver com a leitura da Escritura, com a vida, a cosmovisão em geral. Visão histórica da história. É abrangente, é o ensino da palavra de Deus. Então, sugira para nós temas. Faça aí no chat aí, olha, quero falar sobre isso aqui. Agora, por favor, não traga culinária, embora que a gente tenha que comer e beber para a glória de Deus, mas não venha falar sobre culinária ou outra coisa, mas teologia, manda pra gente, a gente vai fazer a seleção e vai tentar atender você. Sobre culinária, eu acho, então tem conexões. Tem conexões. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Exato. Cristão pode comer carne com sangue. Então, carne de porco para os brasileiros. Carne de porco. Vamos lá, vamos voltar ao ponto aí. Então, voltando para as alianças, nós falamos sobre a aliança abraâmica, agora, aliança mosaica. Agora, Scofield, é uma citação dele. A aliança mosaica condicional das obras. Olha para aí. Agora, a aliança davídica. O reino de Cristo, por isso é importante, o reino de Cristo será fundado sobre esta aliança e ainda não foi realizado. Cristo receberá o trono do seu pai Davi no milênio. Eita. Puxa vida. Aí quebra o credo apostólico. Até isso. O credo apostólico ascendeu e sentou-se à destra do Pai, que é uma citação de Salmo 110. E que Cristo claramente diz: toda a autoridade me foi dada, não me será dada, espero, eventualmente, me foi dada. E aí os apóstolos saíram proclamando Cristo como rei e chamando o povo, judeu, gentil, todos a se submeterem. Se submeter. Hebreus, o próprio livro de Hebreus, capítulo 2, se não me engano, falando que, olha, parece que o que está acontecendo ainda parece não dar a entender que ele não está dominando ainda. Hebreus 2. Hebreus 2, citando o Salmo 2. Salmo 8. Salmo 8, que diga. Então, é uma quebra de evidentes ensinos bíblicos que você não precisa ser doutor em hebraico, em grego, para entender. Exato. Agora, a última aliança é a nova aliança. Uma aliança feita com o povo judeu que será cumprida quando Cristo retornar. Então, a nova aliança tem a ver com Israel, porque, conforme um intérprete dispensacionalista, Israel significa Israel,
e suas promessas não foram cumpridas pela igreja. Como não foram, elas devem ser cumpridas no milênio para que a palavra de Deus não seja quebrada. Bom, então, em outras palavras, agora, nesse momento, nessa época da história, nós estamos vivendo num momento de parênteses. É um tempo no intervalo, meio. Né? Como? É um tipo intervalo. Sim, um intervalo, exatamente. A inclusão dos gentios não foi algo previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Então, é o reino misterioso. Então, algo não predito, não entendido pelos profetas, não mencionado nos profetas. Eu estou relembrando alguma coisa, mas acho que não deve ser da Bíblia, mas é onde dizem em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque eles dizem, não, isso foi uma parte da promessa a Abraão que foi cumprida nas nações, nesse sentido. Então, não ignoram isso. Certo. Mas as promessas e a nova aliança é com os judeus. É interessante, eu li em algum lugar, não sei se o senhor quer falar sobre isso ou já pretende falar em algum momento, mas eu li em algum lugar que o próprio Scofield aprendeu algumas dessas coisas, especialmente sobre Israel, de um judeu sionista que teve uma certa influência sobre ele. Sim. Você lembra como era isso? Então, quanto ao o aprendizado dele de um sionista, eu não sei. Mas o que eu sei que o Darby, ele tinha essa influência de um sionista, mas também apoio dos sionistas, porque na época, foi na segunda parte do século XIX, foi durante aquela época quando o movimento qual foi? A Declaração de Balfour no Reino Unido, na Inglaterra, para criar uma terra para os judeus, foi no parlamento da Grã-Bretanha, esse movimento para criar um território para os judeus, 1860, nessa época em diante. Mas também, outra coisa sobre Scofield, que muito do apoio, do sustento que ele recebeu foi de sionistas, promovendo a volta dos judeus para Israel. Então isso é um outro aspecto muito preocupante e você preocupante vê mesmo, isso tem consequências. Então isso é algo que prevalece muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Essa ideia, o povo até fala de uma cosmovisão judaico-cristã, como se fosse uma só religião. E trata Israel, o país de Israel. Teve uma entrevista recente de Ted Cruz com Tucker Carlson. Aí Ted Cruz defendendo mesmo que Israel é o povo santo de Deus e o dever do cristão é defender. Podemos até falar de um certo respeito ou gratidão que temos, um respeito que temos para os judeus como se fosse um irmão mais velho, mas que apostatou. Mas a Bíblia é claríssima que são sinagoga de Satanás. Então é interessante os dois pesos e duas medidas que o cristão tem para qualquer outra religião, islamismo, hindu, coisa assim. Não, isso é coisa do diabo, isso de fato Paulo diz, esses falsos deuses são demônios. Exato. E agora, quando trata o judaísmo do Talmud, né, o judaísmo rabínico, de repente se torna o nosso amiguinho. Exato. Nossos irmãos na fé. O povo usa essas expressões. São nossos irmãos na fé. Enquanto não são, com certeza. Não são são nossos inimigos. São inimigos. Não, a gente exato. tem que entender. Isso que a gente está falando significa dizer que você deve odiar os judeus. A Bíblia diz que a gente não deve odiar ninguém. Sim. Isso aí para que as pessoas entendam isso. Mas a gente tem que colocar os pingos nos is. Não, exato. Israel apostatou da fé quando negou Cristo. A Bíblia fala muito clara sobre isso. Sim. Paulo, enquanto continuam fazendo enquanto isso... continuam isso, o próprio Paulo escreve que há um véu nos olhos dele para que eles não vejam a verdade. Então, as interpretações de qualquer tipo de cristianismo que vá e nos induza para vermos Israel como um
povo do Senhor, santo, no sentido de que agora amado mantém, nesse sentido, sim. amado nesse sentido de status, isso não vem das Escrituras. Paulo fala claramente, essa Jerusalém que está aí, ela gera filhos para a escravidão. Ela é Agar. Agar, sim, Nós exato. somos a Jerusalém do céu, que gera filhos para a liberdade. Sim. Isso. E lembrando, isso é Paulo, um judeu, Dizendo isso. Exato, Dizendo sim. Não isso. é questão de antissemitismo. Não, né? não, E exato. todo ódio, É o- e todo o ódio do judaísmo contra Paulo. Eu vi uma vez um rabino, que aqui no Brasil está muito crescente a questão vamos dizer assim, da desevangelização dos cristãos, porque não é evangelização o que o judaísmo faz. E eu pude perceber ali o que é que significa homens blasfemos. O que aquele homem falou sobre Cristo e como ele blasfemou Sim, Cristo sim. e atacou Paulo. Eu fiquei, rapaz, esse cara de fato um anátema. sim. E de fato acontece no movimento mais amplo, conservador, acontece também. E o pastor Kennedy contava uma história interessante. Ele dizendo que o pai dele, o pastor Charles Whisky, foi para Israel fazer uma visita a Israel com outro pastor e num ônibus, um ônibus cheio de cristãos evangélicos e o guia turístico falando, né? Aí teve um momento lá, aquilo era um Monte das Oliveiras, não sei o quê. Aí um evangélico tomado de emoção, por causa do momento, tá ali passando, abraçou o guia judeu e disse, meu querido irmão. E quase só faltava um beijo, né? E o pastor Charles olhando, achando estranho, né? Aí quando o evangélico soltou o gogó, o pescoço do judeu, o pastor Charles foi para o guia e disse, você é cristão? Aí o judeu olhou para ele, eu sou ateu. Então a ideia, eu sou ateu, o cara é judeu. E a pessoa abraça aquela ideia de ir na Terra Santa. Essa ideia emocional. Emocional da coisa. Isso aí é um fruto de uma fé torta da coisa, né? E praticamente, como nós falamos na introdução, há implicações práticas ao dispensacionalismo, e ao longo, de fato, ao longo dos últimos 50 anos, o dispensacionalismo, até não, mais do que isso, desde 1940, a formação de Israel como Estado-nação, o dispensacionalismo tinha um papel foi usado como muito instrumentalização usado, política. Com certeza. Organizações como Amigos de Israel, então o movimento conservador sendo levado a apoiar, e por causa do cristianismo, como o pastor John disse sobre Ted Cruz, dizendo, eu aprendi isso na escola dominical. Olha aí. Quem da Bíblia de Scofield. Sim, a Bíblia bem diz. provavelmente. Sim, exato. A Bíblia diz, quem abençoa Israel será abençoado. No próprio Brasil, você vê agora todo esse movimento agora de direita. Eu acho que tem muita ignorância sobre o que é direito, o que é conservadorismo, etc. E muitos cristãos são definições sobre isso, é importante. Em que você vai ver as bandeiras de Israel e do Brasil sempre sendo manifestadas nos movimentos, fazendo essa associação sobre a situação. Essa falta de ler a história novamente, porque de fato Deus disse para Abraão, não para Israel como nação, mas para Abraão que quem te abençoar será abençoado, né? Mas dentro de um contexto de fidelidade da descendência de Abraão. Continuando a história, Deus também adverte a Israel, quando chega Deuteronômio 28, 29 e 30, as nações vão olhar para vocês como um provérbio de que Deus faz com a nação que o abandona. Exato. Então não tem que ler a história completa. De fato, em Cristo, a promessa que Deus fez a Abraão se cumpre. Quem abençoa, é descendente, a semente de Abraão é abençoado. Exato. Quem segue a Cristo, um judeu, lembrando, quem segue atrás de Cristo, Messias, ungido de Deus, é abençoado. Como os 12 apóstolos são, como o apóstolo Paulo. Quando todos os judeus que creram. Aplicando isso agora para um judeu apóstata que abandonou as promessas e a aliança, Deus de forma alguma promete que quem abençoa esse tipo de judeu, esse israelita
infiel apóstata será abençoado de forma De modo alguma. algum. Sim. Então, porque, na verdade, o que acontece? As promessas pactuais que Deus declara, todo o Antigo Testamento, mas especialmente em Deuteronômio 28, estão sobre Israel, o atual Israel, descrente. Isso não significa dizer... Então, está falando sobre as maldições, né? Sim, maldições, as maldições. Porque ali as bênçãos estão em fé. Em fé em quem? Em Cristo. Fé em Cristo. Não é à toa que quando o Senhor Jesus falou ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, esses ais todos que ele tem, ele não estava tirando da cabeça dele de outro lugar, a não ser daquilo que a lei fala. E O povo vem de leste para oeste sentar-se com Abraão enquanto os vocês... filhos do reino fora. Aquilo é muito... E o Senhor diz assim, o reino é tirado de vocês. É poderoso. Isso é forte Sim, demais. É forte. E quando nós falamos isso, e acho que até isso é um ponto já para um próximo podcast, não significa dizer que todo judeu agora já está certo para o inferno, porque o apóstolo já deixou muito claro, Romanos capítulo 9 até capítulo 11, que ainda há um remanescente dentro de Israel. E é o trabalho da igreja cristã levar o evangelho às nações, incluindo os judeus. Sim. Então, nosso trabalho, ao invés de, como igreja cristã, de estarmos querendo ajudar Israel a estar voltando a uma religião que é paganismo, O que é exatamente. E é um que tipo é misticismo paganismo pesado. místico, etc. Quem lê o Talmud mesmo O e Talmud, conhece a o religião por Mishnah e dentro. o Gemara, né? Acho que são as duas visões, né? Gemara, eu acho. Entraram nas trevas. E não tem nada... Também, não tem nada a ver com a religião do Antigo Testamento, Exato. em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, até se tivesse... Exato. É a apóstata no centro. É um passo na direção errada. Interessante que eu tinha uma professora na universidade, ela era judia reformada, né? Que é outro bicho. Não é nossa reformada, mas é o liberal, no caso. Dentro do judaísmo, reformado significa o liberal. Aí ela deu para nós um curso de religiões do mundo. Ela tratou hinduísmo, islamismo e tudo mais. Aí chega o judaísmo e cristianismo, aí, sabendo que ela é judia, pensando como que ela vai tratar. É interessante o que ela falou, porque ela disse que quando você olhar o Antigo Testamento, o cristianismo chega mais perto do Antigo Testamento do que o judaísmo. Ela diz por quê? Porque toda a religião girava em torno do templo e dos sacrifícios. E esse tema central o cristianismo mantém, enquanto o judaísmo não tem. Então não vive o centro da religião de antes. Então se tornou realmente uma religião mística. Sim. Ela não disse isso, né? Que se torna religião mística, né? Mas esse é o fato. O judaísmo rabínico não tem muita conexão. Ele usa alguns versículos extrapolados ou ideias extrapoladas do Antigo Testamento, mas não está enraizado de fato no Antigo Testamento. E é importante, porque esse tema está entrando nisso aqui, porque tem a ver com dispensacionalismo. E é o que predomina e o que foi instrumentalizado por movimentos sionistas, por exemplo, para fazer a retomada, né, e a recolocação de Israel na terra da Palestina. E aí vai vir outras discussões, depois que forma, que não forma, se tem direito ao que está acontecendo ou não, isso aí é outra coisa. Sim. Eu acho que a gente não pode misturar as bolas. Mas, assim, a força e a instrumentalização do dispensacionalismo é fato. Sim. É Sem fato. dúvida, sem dúvida. E nós podemos questionar movimentos políticos, podemos dizer, ter nossas opiniões sobre a geopolítica e a sabedoria de apoiar Israel, talvez a razão para apoiar Israel naquela região. Na sua defesa, autodefesa. Na sua defesa, Okay. e como bastião contra os muçulmanos na região. Mas meu argumento seria, então, faça isso, mas não use a Escritura Exato. para defender sua posição. Exato. Porque a Escritura não defende essa posição. Exato. E vai ser um papo bom para um próximo podcast, essa abordagem, porque o que a gente está fazendo aqui é
dividindo as áreas. Né? Uma coisa é você defender o direito de uma nação instituída na sua região geográfica de se autodefender de genocídio estatal produzido por Irã, por os proxies do Irã, etc., que Israel tem todo o dever de se autodefender, sendo um Estado soberano naquela região, de você querer usar teologia cristã para dizer que Israel, por sua vez, tinha que estar ali, tinha que ter todo aquele direito, tinha que estar, porque Deus assim deu aquela terra, porque aí já é outro assunto, Sim. Isso é outra coisa, é outra natureza de assunto. E dizer que eu, como cristão, tenho que apoiar Israel, Isso tem é outra, todas as decisões que Benjamin Netanyahu toma? Não. Eu não faço isso, não. Embora que eu goste de Netanyahu, viu, gente? Eu não. Tudo bem. Eu não sei de tudo que você sabe, mas até aquilo que eu sei, eu gosto do cara. Podemos debater sobre isso mais tarde. Então, vamos lá. Então, a proposta é sob a ótica reformada. Tá bom? Eu acho que dentro do tema e do tempo a gente está já chegando bem no limite. O que é que a gente poderia agora entrar para mostrar já mostrou muitos problemas, mas mais problemas, por exemplo, hermenêutica literalista, a distinção entre o conceito de aliança que eles têm e o conceito bíblico que nós defendemos e confessamos. Eu acho que seria muito importante a gente já partir para essa área aí, porque tem um ponto ou seja, o ponto é avaliação do dispensacionalismo à luz das Escrituras. Sim. Eu vou falar um pouco sobre literalismo. Tá. Então, porque os dispensacionalistas falam muito sobre isso e têm um certo orgulho nisso. Nós defendemos a abordagem literal às Escrituras, não como aqueles liberais que estão abandonando o sentido literal da Escritura e também não como aqueles reformados que estão usando a tipologia, estão usando o simbolismo e todas essas coisas, que leva, na mente deles, que leva ao liberalismo. Os semi-liberais. Exato, assim, exato. Então a ideia é... Os criptoliberais. Sim, exato. Então a ideia é, nós, como dispensacionalistas, nós levamos a sério a interpretação literal das Escrituras, especialmente da profecia. Então, quando a Escritura diz que Monte Sião se tornará a montanha mais alta no mundo, literalmente nós temos que entender que essa montanha vai crescer fisicamente para ficar maior do que o Everest. Acima de... Exato. Voltamos ao analfabetismo. Quando nós lemos a profecia sobre o templo em Ezequiel e sobre o tamanho do templo, nós temos que tomar isso literalmente. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta do rebanho... Mas é linguagem figurativa. Então tá certo. Linguagem figurativa. Tá certo. Tá parecendo meio arbitrário agora. O problema é... Sim, exato. O problema é a arbitrariedade dessa abordagem literal. Sim, exatamente. Algumas coisas são tomadas literalmente, outras coisas não. Ou há uma mistura. Então, há uma falta de consistência, na verdade, que é um erro, feio. Hermenêutico feio. Sim. Na interpretação consistente, porque há essas reivindicações. Nós somos consistentes, mas não. Isso levou a muitas interpretações, entrando especialmente em Apocalipse, escatologia, a ideia de que os gafanhotos, que são como demônios em Apocalipse, são de fato helicópteros de cobra. Os apaches. Sim, cobras. E Hal Lindsey, um dos intérpretes populares dos anos 70, ele disse... Chamada da meia-noite. Sim. Aqui no Brasil era a chamada da meia-noite. Então, muitos outros autores populares dizendo isso. Esses são os helicópteros na guerra de Vietnã. Olha para aí. Porque eles têm algo
eu não sei, as armas que ele tem. Então, João estava vendo essas coisas na visão dele, ele não conseguiu dizer exatamente, mas nós temos que ler isso literalmente. Mas o problema, um problema fundamental, e eu acho que a hermenêutica reformada bíblica serve como uma correção para isso, é que nós levamos a sério também o significado literal da Escritura. Temos que dizer isso. 6 dias de criação. 6 dias. São dias mesmo. Pó da terra. Criou do pó da terra. Exato. O ser humano criado do pó da terra. Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Literalmente, ele fez isso. Exato. Então, nós levamos a sério o significado literal. Mas também outra coisa que é muito importante na nossa hermenêutica, nossa interpretação e aplicação da Escritura, é o gênero da Escritura, que esse é o da significado passagem. da palavra literal, né? Sim. Literário, literatura. Sim. Então, uma leitura literal. Interessante que Agostinho, abrindo só um ponto lateral aqui, Agostinho fez um comentário em Gênesis e ele, influenciado muito pelo aristotelianismo, filosofia grega, não achou adequado o que a gente chama leitura literal. Então ele escreveu um tratado chamado A Leitura Literal de Gênesis, que era justamente a leitura não literal. Mas a ideia era esse sentido antigo da palavra, literal como literatura. Então, toda a Bíblia tem que ser lido como literatura. Então, aquilo que é literatura histórica, como Gênesis, deve ser assim lida, como literatura histórica, o Reis, o Samuel. Mas o Salmo, você não vai ler da mesma forma como você vê as histórias. Os provérbios já se lê de forma diferente. Literatura apocalíptica, Daniel, Ezequiel, Apocalipse, tem seu próprio gênero literário que se lê de acordo com suas regras. Sim. O gado em 1000 colinas pertence a Deus. Então, ele só é dono do gado dos das bois colinas. que moram em Só 1000. em 1000. Então, o resto? Salmo Então, 104 já era. Então, a linguagem poética é muito importante e também o simbolismo, especialmente na literatura, em toda a profecia, mas especialmente na poesia e na literatura apocalíptica, que usa todos esses símbolos de essas criaturas que são muito estranhas. As bestas. E as bestas, e os gafanhotos, e todas essas coisas. E também os números simbólicos, porque os dispensacionalistas também dizem que 1000 anos do milênio É literalmente 1000 anos. 1000 anos. E também a questão da grande tribulação, 3 anos e meio de uma tribulação, Isso. mas a grande tribulação são os outros 3 anos e meio. Sim, exato. 7 anos dividido São 7 no anos meio. total dividido. Sim, exato. Então, então é um problema que o leitor da Bíblia tem que entender que todos nós temos uma nossa hermenêutica. E até quando nós lemos, até uma criança tem uma hermenêutica quando está lendo um livro para crianças. O jeito, a maneira de entender o que está lendo. Então, eu leio o jornal de uma maneira diferente do que eu leio um romance. Exato. Eu leio a Bíblia de uma maneira diferente e eu leio um salmo de uma maneira diferente do que eu leio Jeremias, a profecia de Jeremias. Um simples exemplo, só para deixar bem concreto para a audiência, seria em Apocalipse. Você tem uma imagem de um dragão, uma besta com 7 cabeças, que são as 7 colinas em que a besta senta, né? Quem conhece Roma, a cidade sentada sobre 7 colinas, vai entender logo isso. E essa besta está devorando uma prostituta. Você vê no Antigo Testamento, qualquer judeu que conhece o Antigo Testamento sabe exatamente quem é a prostituta. Aí ele pega esses símbolos do Antigo Testamento e trazem dentro desse gênero literário uma imagem com ensino teológico.
Então, a ideia de que não, a gente tem que levar a Bíblia literal, então tem que ter literalmente uma besta com 7 cabeças que Uma vai, prostituta por algum assim motivo, comer, matar e comer alguma prostituta. É um outro tipo de analfabetismo. Sim, sim. É o problema com esse literalismo inconsistente. Infelizmente, isso. Então, alfabetismo bíblico é muito importante. É muito importante. Exato. Conhecer a Bíblia, conhecer as conexões entre, por exemplo, Apocalipse e Gênesis, Ezequiel, Zacarias, Daniel. E ler a Bíblia junto com a tradição também, com a Sim. história da igreja, os Sim, pais da analogia da igreja, fé. os reformadores. Analogia da fé. Sim, Então, com certeza. essa abordagem que você fez apresentou essa questão da hermenêutica literal e também desse literalismo inconsistente. Isso aí Sim. que você acabou de falar foi literalismo inconsistente, né? Você sempre escolhe isso aqui é literal, mas aquilo não é, e daí segue mais. Sim, é um problema sério na hermenêutica do dispensacionalismo, especialmente. É claro, eles até denominam uma dispensação do reino, né? Então, o que é que a gente poderia trabalhar sobre reino dos céus e reino de Deus? Que eles fazem essa distinção de fato verdadeira. Sim, sim. Agora, então, isso leva, eu acho que não temos tempo para entrar em muito detalhe nisso, mas é um problema de exegese. Ok. Um problema de exegese que é um problema sério também. Uma distinção feita entre o reino dos céus e o reino de Deus. Um desses reinos tem a ver com os judeus, um tem a ver com os não-judeus, e é uma distinção que é feita especialmente nas parábolas de Mateus 13, que falam muito sobre o reino, as pequenas parábolas, que falam sobre a pérola e a massa e o fermento na massa, exatamente. Então, a mostarda. Há muitos problemas com essa distinção entre o reino dos céus e o reino de Deus, quando de fato os evangelistas usam essa terminologia para se referir à mesma coisa. Exato. O reino de Deus é o reino dos céus, não são coisas diferentes. Mas para se encaixar na visão dispensacionalista, essa distinção tem que ser feita e enfatizada. E até alguns exercícios estranhos exegéticos têm que ser, ou passos exegéticos têm que ser tomados. Por exemplo, dizer que o fermento na massa é uma coisa negativa. Por quê? Porque, primeiro, não podemos acreditar que o reino de Deus vai crescer para encher o mundo. Então, temos que negar isso. Então, o fermento tem que significar uma coisa negativa, porque em todas as outras partes da Escritura, o fermento é uma coisa negativa. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Quando a mensagem clara da série de parábolas pequenas sobre a expansão do reino. No o crescimento do reino, princípios... o pequeno início, o grande fim. Um dos princípios da hermenêutica reformada é que você começa no contexto imediato, no capítulo, o discurso, vai para o contexto maior do livro para interpretar e depois vai para o contexto maior da Bíblia inteira. Então tem que ainda focar no contexto imediato. Então fermento pode significar outra coisa em outro canto da Bíblia, mas qual o contexto imediato dali? Aí fica bem claro que não é algo mal, é uma expansão do reino. É outra questão de você ler, especialmente quando você lê os evangelhos, os ensinos de Cristo, também os apóstolos, mas aqui pensando nos ensinos de Cristo, você tem que ler com os olhos ou óculos do Antigo Testamento. Então, sempre. O que Cristo quis dizer quando falou do reino dos céus ou do reino de Deus? Onde é que você vai definir essas frases? É no Antigo Testamento. Aí leia Salmo 2, leia Salmo 110 e você vai aprender o que significa, de fato, o reino de Deus ou o reino dos céus. Exato. Exatamente. E não tem como escapar. De fato, você tem que fazer o quê? Esse contorcionismo hermenêutico, que, na verdade, é quebrar a hermenêutica. Exato. E quebrar, de fato, quebra a escritura. Você quebra a escritura, quebra a coluna da coisa. Exato. E porque são coisas tão óbvias. Você vai pegar
Jesus falando de reino dos céus numa parábola, aí quando você vê outro evangelista usando a mesma parábola, ele vai dizer reino de Deus. Ele sempre está intercambiando essas duas coisas. Isso. E você não tem como você... Como é que você vai fazer? É aquela coisa, você fez o contorcionismo, quebrou a sua coluna. Exato. Não tem como, quebrou a coluna das escrituras. Ok, gente, então veja, vamos para a conclusão? Sim. O que é que você poderia, então, Jim, dar como características do dispensacionalismo de modo bem negativo? Bom, agora, então, o que eu vejo, os resultados da popularidade do dispensacionalismo na igreja, no mundo, geralmente, então, há repercussões, resultados geopolíticos sérios, bem sérios, que eu acho que é uma coisa que os cristãos têm que estudar e ver. Quem estamos apoiando aqui? E por que nós estamos apoiando ou esse Estado, ou esse político, ou essa posição? Então, os cristãos têm que fazer um trabalho para examinar essas coisas, para não ficar como Ted Cruz e dar respostas como um burro na televisão sobre as coisas que ele aprendeu na escola dominical. E hoje aqui no Brasil, né? No Brasil você vê todo esse movimento assim, olha, temos que defender as causas de Israel com uma base teológica. Não está falando de uma base, embora que política tem teologia, com certeza. A gente vai depois trabalhar sobre política, mas nesse argumento. Outro problema sério e outro resultado negativo do dispensacionalismo é a falta de trabalho do cristão, da igreja no mundo, de engajamento da igreja com o mundo. Por quê? Porque o mundo é como um barco, um navio que está afundando. Então, nós não vamos limpar ou lavar várias partes desse barco. E já vai afundar mesmo? Então, não vai. Nosso alvo é sair desse mundo, então, sobreviver até o fim. O mundo está indo para o inferno, tudo vai acabar em chamas, vai queimar. Em fogo, tudo vai queimar. E o mundo não é nosso lar, o céu é nosso lar. E é isso. Então, a ideia de que essa vida não vale, nós estamos peregrinos, caminhando o caminho para o céu. Nosso lugar temporário. Então não tem aqui. engajamento, Então, não tem o desenvolvimento, não tem o salgar a terra, não tem iluminar a terra, não tem desenvolver. Sim. Então, Mateus 28, a grande comissão. Exato. Conforme o dispensacionalista, a grande comissão nunca será cumprida. Impossível. Porque o mal vai vencer no final. E orar vem o teu reino é só ficção. Sim, isso. Exatamente. E o terceiro ponto importante, que o ensino sobre a lei e sobre a lei, basicamente, sobre a lei de Deus e sobre a sua vontade revelada na lei, contra a lei, denigrando a lei, dizendo coisas negativas sobre a lei, dizendo que nós, como cristãos, nós não temos que obedecer à lei, etc., etc., leva a antinomianismo. Então, é como o marcionismo, o Marcião que negou a veracidade do Antigo Testamento e a conexão entre Novo e Antigo Testamento. Então, que leva a problemas morais sérios nisso. E também faz uma divisão da Escritura. Por exemplo, sou mais um último exemplo. Eu sei que estamos terminando, mas o último exemplo é a aplicação do Sermão do Monte. Mateus 5-7, uma das passagens mais lindas e profundas da Escritura. Conforme o dispensacionalista, ou pelo menos muitos dispensacionalistas, não podemos aplicar o Sermão do Monte a nós mesmos. Porque não tem nada a ver conosco como cristãos. Então, é a lei que será aplicada no milênio. Pois é. Bom, então, são
esses problemas que eu vejo, e talvez vocês tenham algo para acrescentar sobre isso também, nossa avaliação. Eu diria também para a audiência, como já foi falado, leia a Bíblia por si mesmo, não depende dos outros. E também leia na analogia fide, né? Na analogia da fé. Então, se você é um novato, não conhece muito a Bíblia, talvez já foi criado dispensacionalista, é a primeira vez de você ouvir o termo, talvez, ou de saber que tem pessoas que discordam, pega uma das confissões antigas da igreja. Por exemplo, a confissão belga, você encontra online. Leia a confissão belga, uma confissão, um resumo da fé cristã, que já tem 500 anos de idade. Bem antigo e mostra uma perspectiva antiga cristã, não é novidade. Então você vê como a igreja ao longo dos séculos tem entendido a Bíblia, inclusive no último artigo vai falar sobre as últimas coisas, até o retorno de Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia junto com a igreja de todos os séculos, toda a época, nós confessamos a igreja católica no sentido universal, todos os lugares, todas as épocas. Isso também salvaguarda a nossa própria interpretação bíblica. Na hora que você escuta alguém se levantando dizendo a igreja leu a Bíblia errada, até eu cheguei aqui na Terra para corrigir a igreja, vocês sabem que é um falso profeta. A igreja, Paulo diz, é a coluna e baluarte da verdade. Não para ser desprezada. Exato. Bem, gente, a conversa foi muito boa. Foi. Agradeço aqui aos colegas que estão conosco aqui, né, trazendo o Jim, trouxe todo esse conhecimento para nós aqui. Agradeço também a John, que pôde complementar. E eu espero que você esteja conosco no próximo episódio do Mais Que 5 Pontos. Esse programa é para servir a você, para você viver para a glória de Deus. Enfim, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro.